E aí, galera, seja bem-vinda à minha live. Como prometido, eu falei que eu ia dizer sobre comunicação. Ia falar um princípio. Então é o seguinte, essa é a terceira live que eu tô fazendo. E eu vou falar sobre um princípio hoje, uma frase que vai falar muito, que vai deixar bem claro. Eu sigo aqui muito, vou falar rapidão. Nada em toda a criação, está em Hebreus 4,13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, um versículo muito importante aí, né? Porque fala dos olhos de Deus para a nossa vida e para Ele nós prestaremos conta. Então, não adianta nós preocuparmos com a vida, o que as pessoas vão olhar, o que as pessoas vão dizer sobre nós. Então, você tem que aprender isso, anote aí. Você tem que importar com o que Deus pensa a seu respeito, não o que as outras pessoas pensam a seu respeito. E quando você aprender isso, que só olhar o que Deus pensa a seu respeito, você vai saber, você vai sentir que você é amado, você vai sentir que Ele te escolheu primeiro e você não vai se importar com o que as outras pessoas vão dizer a seu respeito, porque você sabe que você é amado, você sabe quem você é, você é uma obra-prima de Jesus Cristo, você é uma obra de Deus, você não é um objeto que é fabricado em fábrica, então não tem como se olhar de outra forma. Então quando você saber que você tem que preocupar só com o que Deus pensa a seu respeito, você vai viver uma vida mais livre, mais feliz e não vai se importar. E o seguinte, então vamos começar. Já falei aqui do versículo bíblico. Quem está aí e quem conectou aí sabe que é Hebreus 4,13. E o seguinte, então hoje vamos falar sobre comunicação. Por que comunicação é tão importante? E a comunicação, para todos que estão aí, sabem, faz parte da nossa vida. Se hoje eu estou conseguindo comunicar com vocês por uma mídia social, é porque houve comunicação entre mim e vocês. Vocês não vocês podem digitar, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Então isso é um meio de comunicação. Comunicação é quando você fala com alguém, fala alguma coisa e a outra pessoa também pode responder. Então isso é um meio de comunicação. Então o que eu queria falar para vocês no primeiro princípio é o seguinte da comunicação. Procure honestamente ver as coisas de um outro ponto de vista. Aí você vai falar comigo, como que eu vou ver com o olho outro ponto de vista? É o seguinte, para você ver com outro ponto de vista, você vai ter que se imaginar na outra pessoa. Quando você está conversando com alguém, você geralmente pensa o que você vai falar, né? Que é algo comum, que é pensar o que vai falar com outra pessoa. E é o seguinte, esse olhar para outra pessoa é o seguinte, quando você está comunicando com alguém, certamente você espera que a outra pessoa entenda você. Só que geralmente nem sempre é assim, porque as pessoas não olham o ponto de vista. E esse é um princípio básico para você aprender hoje. Então, anote aí, olhar o ponto de vista da outra pessoa. Se você olhar o ponto de vista da outra pessoa, tudo vai fazer mais sentido. Você vai saber comunicar melhor. Você vai saber conversar de uma maneira que não vai deixar outra pessoa achando que você não está
achando que você não está falando aquilo para confrontar a pessoa. Às vezes você fala de uma maneira que confronta, certo? Só que quando você aprende essa mentalidade, que é o seguinte, de olhar sempre o ponto de vista da outra pessoa, você vai fazer perguntas melhores, você vai entender o que a outra está falando. Então, isso faz muito sentido para mim, porque quando você olha, de vista é muito bom, porque se você vê duas perspectivas, porque cada pessoa pensa de um jeito, uma pessoa pensa aqui, outra pessoa pensa aqui. Então, quando você olha os dois lados, você consegue se comunicar melhor e as duas pessoas ficarem felizes. Então, o segredo é o seguinte: olhar de outro ponto de vista, o que a outra pessoa está pensando. E essa frase, ela resume bem o que eu vou dizer. E então que nós podemos colocar em prática isso para que venha mudar nossa perspectiva e de fato melhorar nossa comunicação aí com a outra pessoa. E é o seguinte, hoje eu vou falar sobre esse princípio, mas eu vou falar de outros princípios aqui mais para frente. Então essa live é só para deixar bem claro e para colocar já em prática. Então comece a colocar em prática isso e sempre olhar o que eu estou pensando e saber conversar também, pelo simples fato que nós não somos donos da verdade e nem sempre a gente sabe de tudo. Então venha sempre estar aberto a entender e a receber esse entendimento da outra pessoa, pensar e as duas pessoas se unir e aprender uma com as outras. Então é o seguinte, esse meio de comunicação é muito bom, então eu quero que você aprenda isso e comece a usar a partir de hoje. Olhe o ponto de vista da outra pessoa. Esse é o princípio muito bom que eu retirei de um livro que eu li. Então é um princípio muito real. Então depois que eu comecei a fazer isso, muitas coisas mudaram e eu sempre entendo o outro ser humano, que nós somos seres humanos e com a comunicação nós conseguimos comunicar melhor e fazer o que tem que ser feito. Então a live de hoje é essa, sobre o princípio de comunicação, que todo mundo usa, geralmente. E é isso, quem viu até aqui, deixa um like aí, deixa aquele like e fala aí um pouquinho do que você aprendeu e também fala se as pessoas estão usando isso ou se as pessoas só olham o ponto de vista delas. Então, tem muita gente que nem quer saber disso, né? Somente quer ver o lado dela. E tem que mudar isso. E eu tô aqui para ensinar vocês o que eu aprendo